Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição aqui do SST, o canal. E como você já sabe, nós estamos comentando a NR15, eu estou agora no anexo 6, e o anexo 6 é imenso, então a gente vai comentar apenas os principais itens, lógico. E ele trata sobre o que? Trabalho sob condições hiperbáricas. Então este anexo trata dos trabalhos sob ar comprimido e dos trabalhos submersos. E por que é um problema trabalhar em ar comprimido? Vamos pensar ao contrário. Vamos pensar numa situação que não tenha pressão. Então olha aqui, ó, eu estou trabalhando aqui numa situação a nível do mar, a 1 atm, bacana. Você já viu jogador de futebol que vai jogar numa área muito elevada e aí o que acontece? Ele começa a passar mal. Por quê? Quando você está a nível do mar, você tem uma determinada pressão atmosférica sobre você, né? Então você tem uma camada de ar aqui que está lhe pressionando todo o seu corpo. Na hora que você está mais acima, você tem uma menor pressão. Agora, na hora que você está mais abaixo, essa pressão também aumenta. Então, por exemplo, se você está debaixo d'água, a pressão é muito maior. E qual o problema dessa pressão ser maior? Imagina aqui que eu tenho uma quantidade de ar. Imagina uma seringa lá, um êmbolo de uma seringa. A seringa tem esse tamanho. Eu não consigo comprimir a seringa e esse ar não fica numa situação menor? Pois bem, imagina que essa seringa é seu corpo. Eu tinha uma quantidade de ar. Só que eu peguei, comprimi e esse ar está todo aqui, tá? E eu consegui colocar até uma quantidade maior. E está tudo comprimido, eu estou lá embaixo. Agora eu estou saindo desse ambiente, eu estou subindo de novo. Imagina uma situação do mergulhador, eu estou subindo de novo. O que vai acontecer? Esse ar tende a se expandir. Só que eu não tenho espaço ainda. E o que acontece? Começa a formar bolhas e tudo mais, e eu posso ter problemas seríssimos no meu corpo. Esta é uma das consequências. Então, eu tenho que fazer uma compressão adequada e principalmente uma descompressão bem pensada, calculada. E é por isso que tem um monte de tabela nesse anexo. Mas bora lá ver os itens relacionados a trabalho sob ar comprimido. Eu vou ler aqui os itens principais. São os efetuados em ambiente onde o trabalhador é obrigado a suportar pressões maiores que a atmosférica, aquilo que eu falei. Então, a nível do mar, estamos na pressão atmosférica. E onde se exige cuidadosa descompressão, de acordo com as tabelas anexas. Aquilo que a gente comentou ainda agora. Então, se eu tenho uma pressão maior, eu preciso descomprimir gradativamente com base nas tabelas. O disposto neste item, esse é o item 1.3, aplique-se ao trabalho sob ar comprimido em tubulões pneumáticos e túneis pressurizados. Bora entender o que é um túnel pressurizado e um tubulão de ar comprimido. Tem lá a definição na norma também. Túnel pressurizado é uma escavação abaixo da superfície do solo, cujo maior eixo faz um ângulo não superior a 45 graus. Então aqui, ó, 45 graus, no máximo de 0 a 45, com a horizontal fechado, 0 a 45, fechado nas duas extremidades, em cujo interior haja pressão superior a uma atmosfera. Então, dentro desse ambiente vai ter uma pressão superior a uma atmosfera. E tubulão de ar comprimido é uma estrutura vertical que se estende abaixo da superfície da água ou solo, já vou explicar melhor, através da qual os trabalhadores devem descer, entrando pela campânula para uma pressão maior que a atmosférica. A atmosfera pressurizada opõe-se à pressão da água e permite que o homem trabalhe em seu interior. Então, para quem trabalha na construção civil, já deve ter visto isso, ou pelo menos imaginado. Imagina que eu vou fazer uma ponte de concreto no meio do rio lá. Como é que eu vou fazer para fazer a concretagem dessa ponte? Eu posso colocar lá um cone, né? Um cilindro, na verdade, coloco um cilindro e empurro o ar aqui. Empurrar, o que vai acontecer? Eu começo a expulsar a água que estava ali embaixo e eu chego até a terra. Só que o meu trabalhador está aqui trabalhando e isso está sob pressão. Percebe que não tem jeito, né? Para essa água não entrar de volta, eu tenho que manter essa pressão. E com o trabalhador trabalhando naquela área. Então, essas são as duas situações que ele está comentando aqui. E o trabalhador não poderá sofrer mais que uma compressão num período de 24 horas. Ou seja, se você vai fazer uma determinada atividade, trabalhador sob pressão, nessa situação, por exemplo, do tubulão. Saiu e depois vai voltar? Não pode. Só vai trabalhar uma vez, porque só pode ter uma pressão por dia. Durante o transcorrer do trabalho, sob ar comprimido, nenhuma pessoa poderá ser exposta a pressão superior a 3,4 kg força por centímetro quadrado, exceto em caso de emergência ou durante tratamento em câmara de recompressão. Percebe o que acontece aqui, ó? Se eu estou fazendo esse serviço, existe uma pressão limite, 3,4 kg força por centímetro quadrado. Eu não posso trabalhar acima disso. Após a descompressão, os trabalhadores serão obrigados a permanecer, no mínimo, por 2 horas, olha lá, no canteiro de obra, cumprindo o período de observação médica. Por quê?
Porque esse cara pode passar mal, ele está numa situação muito ruim, onde o corpo não se adapta às vezes direito, e aí quando ele sai daquele ambiente, ele tem que ficar lá sob observação. Para trabalhos sob ar comprimido, os empregados deverão satisfazer os seguintes requisitos. Primeiro, ter mais de 18 anos e menos de 45 anos. Ainda dá para eu trabalhar, eu tenho 44. Ser submetido a exame médico obrigatório, pré-admissional e periódico, exigidos pelas características e peculiaridades próprias do trabalho. Então, óbvio, fazer os exames. Ser portador de placa de identificação de acordo com o modelo anexo. Então vai ter um modelo dizendo quais as identificações, caso esse cara tenha algum problema. Fornecida no ato da admissão após a realização do exame médico. Então percebe que tem toda uma orientação em relação à parte médica. Em relação à supervisão médica para o trabalho sob ar comprimido, deverão ser observadas as seguintes condições. Primeira, e na verdade não é a primeira, eu pulei algumas, eu coloquei apenas as mais importantes. O atestado de aptidão terá validade de 6 meses. Percebe como é grave? Eu só posso ter aptidão por no máximo 6 meses. E de 6 em 6 meses, pelo menos, terá que ser revalidado. E o segundo aqui que eu achei bem importante. Em caso de ausência ao trabalho por mais de 10 dias, período curto, um pouco mais de uma semana, ou afastamento por doença, o empregado, ao retornar, deverá ser submetido a novo exame médico. Vocês percebem a gravidade do negócio. As diversas tabelas indicam em função do tempo e da pressão de trabalho o tempo necessário para a descompressão e quanto tempo será necessário em cada pressão para realizar a descompressão completa. Então o que acontece? No final dessa parte ele vai ter várias tabelas e nessas tabelas vai dizer o seguinte, olha, se você trabalhou durante de 1 a 2 horas, você vai descomprimir de tal jeito. Se você trabalhou de 2 a 4 horas e assim vai. Então ele vai ter uma tabela em função do tempo que você ficou exposto e da pressão que você alcançou. E aí você vai ter que fazer uma descompressão paulatina e aí ele vai dar o tempo de cada período de descompressão. Então essa é a primeira parte. A segunda parte da norma fala sobre trabalhos submersos, já de mergulhador. Então bora lá. E ele começa pelas responsabilidades. Bora ver a primeira. Será de responsabilidade do contratante. Então quem está contratando o serviço. E eu coloquei só algumas também. Primeiro, exigir do empregador, então da pessoa que vai fazer a atividade, da empresa que realizar a atividade, através do instrumento contratual, que os serviços sejam desenvolvidos de acordo com o estabelecido neste item, ou seja, de acordo com esta norma, óbvio. E o que mais? Oferecer todos os meios ao seu alcance para atendimento em caso de emergência, quando solicitado pelo supervisor de mergulho. Então ele vai ter que ajudar, ter uma emergência, o contratante tem que ajudar em relação a isso. Depois, responsabilidade do empregador, que esse é importante, quem está fazendo realmente o serviço. Olha lá. Manter disponível para as equipes de mergulho, nos locais de trabalho, manuais de operação completos, equipamentos e tabela de descompressão adequados. Então toda a situação necessária para essa pessoa poder trabalhar. Além disso, indicar por escrito os integrantes da equipe e suas funções. Então tem um planejamento, né, de quem vai fazer o que e tudo mais. Exigir que os atestados médicos dos mergulhadores estejam atualizados. Lembra a questão dos exames? Tem que estar tudo atualizado. Ah, mas venceu ontem, não interessa, já está desatualizado. Assegurar que os equipamentos estejam em perfeitas condições de funcionamento e tenham os seus certificados de garantia dentro do prazo de validade. Então vai ter que utilizar equipamento nesse serviço, tudo dentro do prazo. E o último, guardar o registro de operação de mergulho e outros julgados necessários por um período mínimo de 5 anos. A contar da data de sua realização. Então toda essa questão do mergulho, da operação de mergulho, vai ter que se guardar por 5 anos cada empresa. Será de responsabilidade do comandante da embarcação, bora ver, ou do responsável pela plataforma de mergulho. Primeiro, tornar disponível ao supervisor, e aqui funciona similar à NR33, que tem um supervisor. Tem um supervisor na NR33 que ele não entra, mas que ele coordena. Aqui é a mesma coisa, ele não vai mergulhar, mas ele vai coordenar. E ele está dizendo o seguinte, tornar disponível ao supervisor, essa pessoa, quando solicitado por este, durante as operações de mergulho e em caso de emergência, todo equipamento, espaço ou facilidade para garantir a integridade física dos mergulhadores, ou seja, proporcionar os recursos necessários. O que mais? Providenciar para que o supervisor de mergulho seja informado antes do início da operação e a convenientes intervalos no curso da mesma sobre as previsões meteorológicas para a área de operação. Imagina você estar debaixo d'água e tem a maior tempestade em cima. O supervisor tem que saber disso já para informar os mergulhadores para ver se é possível ou não, né, fazer a atividade. Avisar as outras embarcações
nas imediações da realização da operação de mergulho, usando para isso sinalização, balizamento, outros meios adequados e eficientes. Então tenho que sinalizar aquela área também. E a responsabilidade do supervisor de mergulho, bora ver lá. Primeiro, só permitir que a operação de mergulho seja conduzida dentro do prescrito no presente item, ou seja, seguindo a norma, óbvio. Depois, não mergulhar durante a operação de mergulho, quando atuando como supervisor. O supervisor é supervisor, ele não vai acompanhar mergulhando, ele está ali para planejar e coordenar. Não permitir a operação de mergulho se não houver no local os equipamentos normais e de emergência adequados e em quantidade suficiente para a sua condução segura. Então ele também deve vetar a atividade. Olha, não temos recursos necessários para tudo. E o mergulhador, vamos lá, providenciar o registro referente a todas as operações de mergulho em que tenha tomado parte, tão breve quanto possível, respondendo legalmente pelas anotações efetuadas. E informar o supervisor de mergulho se está fisicamente inapto ou se há qualquer outra razão pela qual possa ser submetido à condição hiperbárica. Então, se ele está resfriado, se ele está com um problema, dor de cabeça, ele tem que informar para o supervisor, para eles verificarem se é possível ou não realizar a atividade. E assegurar-se, antes do início da operação, de que os equipamentos individuais fornecidos pelo empregador estejam em perfeitas condições de funcionamento. Por fim, eu vou colocar mais um item aqui que eu achei interessante. É o item 2.10.21. Todos os integrantes das equipes de mergulho, especialmente os supervisores, deverão tomar as devidas precauções relativas à segurança das operações no tocante ao planejamento, preparação, execução e procedimento de emergência. Então, planejamento, verificar condições meteorológicas, já comentamos agora, condições de mar, mata feio lá, tudo, muitas ondas, movimentação das embarcações, perigos submarinos, incluindo ralos, bombas de sucção ou locais onde a diferença de pressão hidrostática possa criar uma situação de perigo, profundidade e tipo de operação a ser executada. Percebe que é bem parecido com a NR33, eu preciso verificar minha atividade, mas o entorno também, é como se fosse espaço confinado, com o supervisor e tudo mais. Quanto à preparação, seleção dos equipamentos e misturas respiratórias, então selecionar todo o equipamento, distribuição das tarefas entre os membros da equipe, procedimento de sinalização. E a execução, uso correto dos EPIs, óbvio, utilização de ferramentas e outros equipamentos pelos mergulhadores, limites de profundidade e tempo de trabalho. Lembra que a compressão e a descompressão tem toda uma questão de tempo, então precisa planejar isso e na hora de execução tomar cuidado em relação a isso. E tabelas de descompressão, inclusive as de tratamento e de correção. E a última parte, quanto ao procedimentos de emergência, a assistência na água e na superfície. Como é que eu vou cuidar dessa pessoa? Assistência médica especializada, não é qualquer um não. Comunicação e transporte para os serviços e equipamentos de emergência. Como é que a gente vai ter comunicação e suprimentos diversos para atender às emergências? Anexo vai ter padrões psicofísicos para a seleção dos candidatos à atividade de mergulho e padrões psicofísicos para controle do pessoal em atividade de mergulho. Então o médico vai ter que ajudar muito nisso. E também as tabelas de descompressão. Só que nesse caso é em função da profundidade e o tempo que ele está lá. Percebe que é uma área muito especializada, não é uma área que a gente encontra muito material. Eu procurei alguns livros, tem bem pouquinha coisa. E se você for trabalhar com isso, você tem que estudar um bocado e pesquisar um bocado. Então espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com ou manda pelo site lá do Nestor Segurança Trabalho NWN. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo Obrigado.